É que eu sempre falo e sempre friso para todas as pessoas que eu trago aqui em cima para ver essa paisagem. Que aqui é uma dimensão, é um portal a gente tem, que a gente tem esse portal de contemplação da natureza, que nos traz essa tranquilidade, onde as pessoas procuram é, sintonizar com a natureza, né? Então, aqui é um lugar de contemplação da natureza, ao mesmo tempo você vai contemplar o pôr do sol, você vai contemplar os pássaros, contemplar a nossa comunidade que a gente tem aqui, que é uma comunidade tradicional, que a gente luta muito pro desenvolvimento daqui na questão do Você turismo. é natural aqui da Eu sou Morraria, natural daqui, sou da etnia Caduel, que é da aldeia ali, a aldeia aqui que embaixo. é da aldeia que pertence a essa reserva. E tô aqui desde criança, né? Nasci na cidade de Bodoquena, mas me criei, estudei tudo aqui. Saí para estudar, me formei e voltei. Você se formou em História, Me formei em ciências humanas, as ciências humanas. que é uma complementação da Tá. história. E trazer um pouco desse conhecimento para a comunidade, para as pessoas que aqui habitam. E também fazer a divulgação do nosso lugar, né? Que é um lugar onde nós temos esse privilégio ainda de poder sentar e entrar em sintonia com Deus através da natureza. Tá. Você estava falando a respeito aí de um sinal luminoso que existe aqui nessa região. Sim. Já foi feito algum estudo para ver o que que é? Não foi feito nenhum estudo, porque até então é desconhecido por especialistas, né? Nenhuma entidade Nenhuma entrou em entidade contato? entrou em contato, somente por nós mesmos, que a gente que traz as pessoas para ver esse momento de contemplação. Daí chega no final da noite, é umas 7, 8 horas e começa a escurecer tudo. Certo, A gente começa a avistar essa luz que é misteriosa. É uma luz misteriosa que ela aparece entre os morros e fazem com que a gente fique nessa curiosidade, se é uma cidade, se é um objeto voador não identificado, certo. ou se é algo que está enterrado ali, que aqui Que emite uma que energia. emite uma energia, porque aqui a gente tem na reserva Caduel muitas pessoas que enterraram os Seria seus fogo bens, fátuo. isso, que enterraram os seus bens em pote de ouro e que estão perdidos, né? E é assim também como a gente pode ver. Esse lugar vislumbrante também foi cenário de grandes palcos de guerra que aconteceu entre os nordestinos, os baianos que vieram para cá na época de posse de terra. Então o cenário é esse. Aqui que aconteceu todo esse confronto aqui nessa região, aqui nessa parte aqui. Então tem o misticismo de muitas coisas que aconteceram ali nesse período, onde muitas pessoas que não confiavam no banco, acabava aguardando seus bens enterrados dentro de pote, que marcavam identificação, uma localização através da árvore, de uma pedra. E muitas pessoas morreram e não foram retirar o que foi enterrado, né? Então Certo. acaba criando a lenda do tesouro perdido, porque o que a gente pode ver aqui são 532 mil hectares de terra. Então são essa vasta terra que tem muitos mistérios ainda que precisa ser desvendado. O João, da sua etnia são quantos integrantes hoje morando na reserva? Na reserva, que eu tenho por base, assim, não vou falar um dado certo, mas assim, ultimamente, o último dado que eu fiquei sabendo de um levantamento feito são mais de 4.000 famílias que estão habitadas nessa 4.000 aldeia. famílias. Nessa aldeia. Agora, nas outras aldeias que pertencem à mesma etnia, eu não posso falar esses Entendi. dados. Não, eu digo aqui, eu tô falando Isso. aqui Nessa nessa aldeia. aldeia. Isso, são umas 4.000 famílias, quase umas 4.000 pessoas. Umas 2.000 famílias, umas 4.000 pessoas, segundo isso. Vou Nossa, verificar gente. certinho essa informação, depois coisa eu Né? passo com mais precisão. Eu pensei que fosse um número menor. Não, então, a gente tem a aldeia Caduel, que é o coração de todos, né? Que é a Certo, extensão de todas as outras que a gente tem, certo, da mesma etnia, mas a gente tem a referência dessa no pé da certo. serra, né? Aham. Daí a gente tem a aldeia Tomásia, que é da mesma etnia, a gente tem a aldeia do Córrego do Ouro, que é próxima aqui também, a aldeia Barro Preto, que é parte de Bonito, a São João. Então são essas 5 aldeias que pertencem a essa mesma etnia, que é a etnia Caduel, pertencente dessas terras que a gente pode avistar tudo aqui hoje. João, como é que você vê o trabalho da Ânima e o trabalho do pessoal aí da Ânima aqui na região
com os nativos da área aqui? O Instituto Ânima, eu tenho uma grande honra de poder falar, né? Porque eu vivenciei dentro do projeto, que é onde a gente acaba se identificando e conhecendo um pouco da nossa história, então fez parte da minha vida. Então ele veio nesse momento para a comunidade para poder abrir os horizontes através do quesito de conhecimento, agregar valores, trazer mais conhecimento para que as pessoas possam se qualificar cada vez mais, e dar oportunidade para aquelas pessoas que se sentem excluídas, né? Certo. Que é onde é um dos objetivos, é através da inclusão, né? E na nossa comunidade, por ser uma comunidade de poucos habitantes, são umas 80 famílias que moram aqui, vai dar umas 200 pessoas, se contabilizando por família. É um número bem pouco, né? Mas assim, que vive nessa comunidade à base do tradicionalismo que já vem lá de antigamente, que o turismo, é a base de subsistência, que é a plantação. Eu tenho um quintal, vou plantar ali e Agricultura, vou viver subsistência, né? agricultura de subsistência. E tem os chacareiros no entorno, né? Que tem uma propriedade a mais de terra, que é onde eles podem plantar a mais. Mas, voltando ao Instituto Ânima, o que faz falta hoje é ter um Instituto Ânima presente aqui dentro da Morraria, assim como teve em alguns anos da minha geração, da minha época, porque para essa nova geração entender um pouco dessa questão, dessa questão de vida e ter um futuro visionário, né? E entender quais são as suas qualidades, quais são as suas falhas que precisam melhorar, e um projeto voltado à educação desses jovens, que a gente vê hoje muito grudado no celular, acaba perdendo um pouco dessa questão de viver em comunidade, de se socializar, né? Que o que Certo. antigamente as brincadeiras que a gente tinha de socialização com as outras, hoje a gente perde por essa questão da tecnologia. Ela nos beneficia, mas ela afasta muitas pessoas, principalmente a criança, que tá tudo ali, tá tudo fácil, é a questão do jogo, é a questão de descobrir através da pesquisa também, né? E isso vai tirando um pouco do tradicionalismo da criança, de ser criança. A criança deixa de ser criança, né? De vivenciar. Mas na nossa comunidade ainda é muito presente aquelas crianças que brincam das brincadeiras que antigamente as pessoas brincavam, né? Aquelas brincadeiras saudáveis, que é o jogo de bete, é o jogo de bolita, queimada, são umas brincadeiras que já estão Pipa, disso, pandorga. desde muito tempo atrás, e hoje ainda a gente encontra uma ou três crianças que salva fazendo essas brincadeiras saudáveis, né? Mas a questão do Instituto Ânima, ele fez uma grande diferença na minha vida, não só na minha vida, mas daquelas pessoas também que participaram de todo o desenvolvimento da gente, né, de descobrindo as nossas potencialidades de cada um, até cada um se descobrir no mundo que a gente vive hoje. Então teve uma grande importância nessa questão, principalmente na questão de nos orientar, sabe, assim, de ter aquela orientação que a nossa família, por mais que seja simples, não teve aquela orientação de nos orientar, e o Instituto Ânimos, ele veio Deu rumo, né? para nos dar o rumo e essa orientação, que a gente tem várias pessoas formadas que têm esse mesmo pensamento, sabe, assim, de gratidão, que é gratidão a gente tem que ter sempre, né, pelas aquelas pessoas que sempre ajudaram a gente, que sempre estão dispostos a ajudar. E a Ione e a Bel, assim, elas estão cansadas de eu ouvir falar isso para elas, e eu nunca vou cansar de ser grato por tudo que ela fez por mim, por todas as pessoas que participaram do projeto em si, e fez uma grande diferença. Então, a partir de agora, a semente foi plantada Foi plantada para e que ela vocês agora vão dar continuidade ao processo. ao processo, porque a história, ela assim, ela não pode parar, né? Ela Parar. tem que continuar, que nós sejamos essa sequência da continuação, de poder ver Morraria de uma perspectiva melhor, sabe, assim, de mudança, mas assim que permaneça os valores, a crença, o acontecimento das histórias, dos fatos marcantes, que seja apenas relembrado como fato, mas que fazem parte desse contexto, para se construir o que a gente tem hoje, né? A gente vive aqui nessa comunidade cercada pela natureza, ó, isso é exuberante, não tem outro lugar que a gente possa se descrever em melhor sintonia com Deus, né? Porque aqui a gente está perto do céu.
Maravilha. Modo de se dizer, né? Por causa da altura, da altitude, né? A gente está no segundo lugar maior, porque a gente só perde para Califórnia, que tem 800 de altitude, que é mais alto que aqui. E aqui deve dar uns 716 a nível do mar. Então é uma vista esplêndida e que Privilegiada, né? privilegiada e que as futuras gerações possam desfrutar de tudo isso que a gente tem a mostrar e que eles conservem da melhor maneira para que isso muitas pessoas que não conhecem venha também fazer essa contemplação da natureza. Beleza. E é isso, Morraria é isso. E é a história que não termina, é a história que ficou mal acabada, mal contada, mas que a gente, entrando nesse contexto todo, a gente vai juntando o quebra-cabeça e formando uma nova história, né? Que a história ela começa a partir da gente, né? Se a gente não faz, a história não acontece, né? Verdade. E que nós sejamos a fonte da história, dessa sabedoria que permaneça com nós, que a gente possa relevar adiante a mais pessoas.